Fala comigo, rapaziada, como receber dividendos em dólar todos os meses. Nesse conteúdo aqui eu vou mostrar para vocês alguns ativos que você pode receber dividendos em dólar todos os meses, mas eu quero desmistificar alguns pontos também. Então é importante que você acompanhe esse conteúdo até o final para que ele não fique desconexo, tá? Cada etapa do vídeo tem a sua importância para você, de repente, mudar a forma que você pensa até os dividendos. Muitos de vocês gostam de receber dividendo na conta, é uma forma de monetizar o dinheiro de vocês, é uma renda passiva, é legal, mas de repente seu momento de vida te demanda uma estratégia muito mais eficaz, muito mais elaborada, que pode trazer um retorno muito maior, e é isso que a gente vai falar aqui também nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, sou Thiago Armentano, sou analista de valores mobiliários, sou certificado CNPI e eu posso sim fazer recomendações de investimento para vocês. Contudo, esse vídeo não são recomendações de investimento, são ativos para vocês analisar. Tá bom? Vamos lá, vamos para o conteúdo. Quando a gente olha para dividendo, no Brasil principalmente, a gente tem algumas formas de receber dividendos mensais. Uma delas é através dos fundos imobiliários que pagam dividendos recorrentes e isentos de imposto lá no recebimento. Isso é um ponto que a gente precisa analisar, mas não necessariamente levar como consideração quando a gente vai para o exterior. Espera aí, que você já vai entender. Bom, aqui no Brasil temos os fundos imobiliários, que é a principal classe que distribui dividendos mensais. Lá fora nós temos os REITs, que são as empresas imobiliárias. Muitos do mercado chamam de primos dos fundos imobiliários. Não gosto dessa nomenclatura, mas acabo usando porque fica mais fácil didaticamente para vocês entenderem. Mas basicamente um fundo imobiliário ele é um fundo de investimento que tem um gestor, ele tem uma composição jurídica de fundo de investimento, é diferente, tá? Um REIT é uma empresa, pode tomar dívida, ele tem os lançamentos contábeis normais de uma empresa, mas existe uma lei lá nos Estados Unidos que foi promulgada lá no final da década de 80, início da década de 90, para que as empresas que fossem classificadas como REITs tivessem isenção de imposto a nível corporativo. E se você tira o imposto do ativo, ele consegue distribuir mais dividendos. E o REIT, ele é obrigado a distribuir 90% do lucro líquido dele, tá? Então, basicamente, é isso que acontece. Os REITs são um mecanismo, o principal mecanismo, para recebermos dividendos, tá? Em dólar principalmente. Contudo, existem diversas formas. Existem várias empresas que distribuem dividendos crescentes e são ótimas pagadoras de dividendos. A gente tem Coca-Cola, a gente tem Chevron, que é uma empresa petrolífera, a gente, sei lá, tem JP Morgan, que é um banco, a gente tem McDonald's pagando bons dividendos, a gente tem Starbucks que paga dividendos. A gente tem uma infinidade de boas empresas, vou mostrar uma lista para vocês mais para frente, de boas empresas pagadoras de dividendos. Muitas delas pagam dividendos crescentes há mais de 50 anos. Crescentes, mais de 50 anos. São as Dividend Kings. E isso é um baita de um histórico, traz muita segurança para a gente. Normalmente, pessoal, o dividend yield de uma empresa americana ele é mais baixo que o dividend yield de uma empresa brasileira ou de um fundo imobiliário brasileiro. A gente não pode fazer essa comparação, porque aí seria uma comparação cega, uma comparação que poluiria os nossos dados, tá? Mas normalmente o Brasil tem um dividendo maior, a gente tem uma taxa de juros mais elevada, normalmente as empresas e fundos imobiliários têm um pagamento de dividendos percentualmente falando, mais elevado. E lá nos Estados Unidos, a gente tem uma taxa de juros mais baixa comparativamente, apesar de nos últimos anos as taxas de juros estarem mais elevadas, não só nos Estados Unidos, mas em outras economias desenvolvidas, por conta da inflação pós-pandemia. Contudo, na média, a distribuição de dividendos lá fora tem um percentual menor. Mas, contudo, entretanto, porém, as empresas americanas são cotadas em dólar e muitas delas crescem a taxas muito boas. Então a gente tem um dividend on cost lá na frente muito bom, principalmente para quem ganha em real e aporta em dólar. Porque se você está aportando em dólar e o dólar se aprecia, você ganha com isso. Se a empresa se valoriza, você também ganha com isso. Então o dividend on cost, que a gente fala, que é o dividendo
em relação ao quanto aquela ação custou para você quando você fez o investimento, ele acaba sendo muito atrativo. Então esse comparativo é importante para a gente entender. E claro, temos uma economia muito mais estável, isso se reflete também na taxa de juros mais baixas lá fora. Vários aspectos são importantes. Bom, vamos lá. Montar uma carteira de investimentos para recebimento de dividendos em dólar todos os meses é possível? Sim. Eu vou mostrar até alguns ativos que distribuem esses dividendos mensais, mas na média, por exemplo, um REIT, um ativo imobiliário, uma empresa imobiliária, ele distribui de forma trimestral. O americano, ele enxerga as contas deles, eles enxergam até a forma que eles ganham dinheiro, que eles fazem dinheiro, make money, eles enxergam de forma anual. Tá? Nós no Brasil estamos acostumados a olhar de forma mensal, mas isso polui um pouco o quanto a gente ganha no ano. Outro ponto interessante também, que o americano, ele negocia o quanto ele ganha por hora. E aí quando você vai ver o quanto você ganha por hora em real, comparativamente com o dólar, você vai ver que você está ganhando muito pouco na média, porque o dólar ele tem um peso muito grande, são as transações as maiores, as maiores e a quantidade maior de feita de transação no mundo é feita em dólar. Então, é bom a gente entender essa conjuntura. Mas voltando para o segmento que a gente está falando, que é dividendo mensal. Existem ativos que pagam dividendos mensais. Vou mostrar alguns deles para vocês na tela. Por exemplo, Stag Industrial, Realty Income, o SL Green. São 3 tipos de REITs que pagam dividendos mensais. Mas, na média, os REITs pagam de forma trimestral, porque o americano ele enxerga de forma diferente essa parada de dividendo. E outro ponto que eu quero que você entenda também, e aqui está uma grande virada de chave para muita gente que foca muito em dividendo. Cara, o dividendo ele é uma forma de você ganhar dinheiro, sim, uma forma mais recorrente, uma forma até mais visível, né? O dinheiro caindo na sua conta, ele não tem o que questionar, tá caindo ali toda hora o dinheiro na sua conta, é legal, uma forma legal. Mas dependendo do seu estágio, da sua idade, da sua profissão, você pode adotar uma estratégia melhor. Tem vídeo, inclusive, aqui no canal onde eu faço essa comparação e eu explico o que é uma empresa que paga dividendos e uma empresa que é a segunda forma aqui da gente ganhar muito dinheiro no longo prazo com as ações, que são as empresas de crescimento. Então, de repente, uma ação de dividendos é legal para você, porque você está numa fase de vida que você quer ver a sua conta caindo ali todos os meses, pingando. Bacana, é uma forma legal e eu acho legal também ter em carteira, porque normalmente são empresas mais maduras. Mas se você tem um horizonte pela frente, você quer construir patrimônio, cara, você usar empresas de crescimento de uma forma de alocação estruturada faz muito sentido, porque temos empresas que vão multiplicar por 2, 3 vezes o seu valor de mercado nos próximos anos, e aí você consegue multiplicar o seu patrimônio, tá? Você não vai ver o dividendo caindo, mas você vai ver o quanto você tem investindo subindo, valorizando com a empresa. Então isso é um aspecto muito importante, muito legal para que vocês consigam entender como montar uma carteira mais estruturada para que vocês consigam ganhar dinheiro e se aposentar, principalmente em dólar, tá? E qual que é a grande diferença? Thiago, eu invisto em empresas de dividendos ou eu invisto em empresas de crescimento? Você pode fazer um mix das duas. Mas basicamente você precisa entender o seu perfil. Se você é jovem, você tem um período pela frente muito grande que você pode fazer alocação e você pode correr um pouco mais de risco, dependendo da sua situação, cara, é interessante que você tenha empresas de crescimento na sua carteira. Ou então que você invista mesmo em ETFs que não pagam dividendos, mas tem uma projeção pela frente de crescimento da sua cota, como por exemplo investir no SP500. Também é uma boa estratégia. Mas se você está num período de usufruto, né, um período onde você já construiu o seu patrimônio, você já tem um patrimônio relevante, você quer diversificar em empresas menos arriscadas, com uma volatilidade menor, você pode se dar ao luxo de receber dinheiro na sua conta, né, de forma recorrente. Aí beleza. Aí é legal a gente focar em empresas que distribuem mais dividendos, empresas que podem trazer para a gente uma renda recorrente. E aí esse vídeo ele vai fazer bastante sentido para você. Agora, se você tá na primeira situação que eu comentei, esse vídeo também pode fazer sentido porque você vai entender a dinâmica de empresas que pagam dividendos. Bom, vamos lá. Entrando nessa parte de dividendos mensais, a gente tem basicamente lá fora, entre as empresas mais conhecidas,
3 REITs que distribuem dividendos mensais. E aí eu posso mostrar aqui na tela para vocês que fica até um pouco mais didático. Começando aqui pelo nosso REIT SL Green. O SL Green, ele basicamente é um REIT que tem imóveis de escritórios dentro dos Estados Unidos, em Nova York, principalmente em Manhattan, tá? E o SL Green, ele é um distribuidor de dividendos em dólar mensal. Os principais ativos que ele tem são empresas que alocam, são escritórios, né, de empresas que alocam para serviços de advocacia, serviços financeiros também. Então, o SL Green, ele hoje é uma estratégia para quem quer ter dividendos em dólar todos os meses e que quer se expor a um setor de escritórios. Se a gente olhar aqui, Manhattan, basicamente, os principais imóveis estão do SL Green lá nos Estados Unidos. Ele tem alguns imóveis com algumas características um pouco diferentes, né? Um imóvel que ele é de escritórios, mas tem varejo, por exemplo, na parte de baixo do prédio, ou enfim. Mas predominantemente os imóveis do SL Green são de característica de escritórios. É um REIT um pouco mais arriscado. Se a gente olhar um histórico de dívida dele, ele tinha uma dívida líquida EBITDA relativamente alta, conseguiu reduzir nos últimos 2 exercícios, vendendo algumas propriedades. Quando um REIT vende uma propriedade, ele vai ter normalmente um recebimento de dividendo menor lá na frente. Então é importante que você olhe para o SL Green. É um ativo bacana, legal, mas que tem um risco um pouco mais elevado no curto prazo, tá? Essa é a nossa principal, esse é o meu principal disclaimer sobre o SL Green. Dá uma estudada com calma nele. Agora a gente vai para o nosso segundo ativo aqui, que é o Realty Income. É um REIT também que distribui dividendos mensais. Ele é conhecido como o REIT que paga dividendos mensais, ele é o mais famoso. E aqui nós temos um REIT diferente do SL Green, porque o SL Green ele traz um risco muito elevado. Ele tem um dividend yield em dólar relativamente elevado, mas ele traz um risco maior. Já o Realty Income é um REIT muito bom, tem uma saúde financeira muito equilibrada. Ele tem propriedades nos Estados Unidos praticamente inteiros, são mais de 15.400 propriedades ao longo dos Estados Unidos, em 50 estados. Tem propriedades também na Europa. Ele está expandindo o seu portfólio para fora dos Estados Unidos, e é um REIT que paga dividendos em dólar mensalmente. E assim, basicamente são propriedades de varejo. A gente tem os groceries, pequenos mercados, a gente tem as conveniências, tem as Dollar Stores, que pega a Dollar Tree e Dollar General, que são 2 grandes empresas de varejo nos Estados Unidos. Tem a parte de Home Improvement, são imóveis focados para cuidado da casa. E aí a gente vai ter um imóvel preparado mais especificamente para esse tipo de inquilino. Inclusive, os imóveis do Realty Income são muitas vezes exclusivos, são preparados para atender a demanda que o inquilino ele precisa. Então isso é um ponto bem positivo, acaba fazendo com que o contrato seja mais longo, faz com que o cliente não queira sair porque ele não vai encontrar outra propriedade, o cliente barra inquilino, ele não vai encontrar outra propriedade com as mesmas características, e seria também custoso essa transferência de tudo. Além disso, ele tem drugstores, que são as farmácias, tem restaurantes, enfim, tem serviços automotivos. É bem diversificado os tipos de propriedades do Realty Income, e ele paga dividendos mensais. Também tem um dividend yield bem bacana ali, tem pago entre 4% e 5%, dependendo do mês ali, em dividendo em dólar. Isso é muito bom. E o nosso último REIT é o Stag Industrial. É um REIT que também tem uma diversificação geográfica interessante nos Estados Unidos. A gente pode ver aqui no mapa alguns lugares onde ele tem propriedades. E é um REIT basicamente industrial. A gente tem galpões, a gente tem propriedades voltadas para a parte industrial, parte logística. Então é um REIT que também distribui dividendos mensais. É um REIT menor em comparação, por exemplo, ao Realty Income. Então o Stag Industrial ele tem uma possibilidade de aumento
de valor de mercado e, consequentemente, distribuir mais dividendos por longo prazo, porque ele tem mercado para expandir. E aqui a gente pode ver algumas propriedades logísticas dele, aquisições que ele tem feito, propriedades que ele pode expandir, formas de crescer ali, de construir novas propriedades. É um REIT que tem uma projeção para frente, tem um balanço sólido, é um REIT que distribui dividendos mensais também. Outra forma, pessoal, que a gente pode construir uma carteira para receber dividendos de forma mensal é com empresas que distribuem dividendos de forma recorrente, mas não mensal. Aí a gente pode fazer uma alocação distribuída, pegar empresas de diferentes segmentos e ir construindo até a gente conseguir ter aquela distribuição mensal. Por exemplo, a gente tem o nosso ranking aqui do Simpla Club, nossa casa de análise, onde a gente tem aqui as principais empresas pagadoras de dividendos, e aqui eu fiz um filtro por dividendo. Esse ranking, ele é, na verdade, eu nem deveria estar mostrando, né? Mas esse é o ranking, ele é basicamente, ele vai mudando as posições das empresas, então não necessariamente essa posição que você está vendo aqui ela vai ser quando, por exemplo, você entrar na plataforma se você for assinante. Vai variando. Mas basicamente aqui a gente tem empresas de petróleo, que são boas pagadoras de dividendos, como Chevron, como ExxonMobil. A gente tem Coca-Cola. A gente tem Unilever, que é uma empresa de consumo. A gente tem JP Morgan, que é uma empresa financeira. Johnson Johnson, na parte da saúde. A gente tem a 3M, que também paga bons dividendos. A gente tem o McDonald's, Procter Gamble. Enfim, são várias empresas que eu estou trazendo aqui que são boas pagadoras de dividendos em nichos diferentes, em setores diferentes. Ou seja, essas empresas a gente pode fazer uma alocação, de repente a gente olha lá, por exemplo, no Status Invest, dá para a gente ver qual que é o mês que aquela empresa está pagando e a gente fazer uma escala dessas empresas. Mas onde eu queria chegar com isso? Por que eu não fiz uma escala aqui com vocês? Porque isso caracterizaria eu montar uma carteira para cada um sem eu entender a necessidade de cada um. Vocês iriam copiar essa carteira, por isso que eu não gosto muito desse negócio de carteira aberta, que muitos influencers fazem, porque muitos de vocês não entendem que montar uma carteira de investimentos precisa ser específica para cada um. Mas dá para fazer essa alocação fazendo essa escala de acordo com a sua preferência. Mas um ponto que eu queria salientar aqui é que não tem necessidade alguma de você receber dividendos todos os meses fazendo uma escala de ações, desde que você saiba se planejar para você conseguir receber dividendos, tá? Sempre que eu vou trazer aqui, pessoal, é uma opinião sincera de quem conhece o mercado e conhece como as pessoas funcionam, tá? Vocês vão ver vários conteúdos que as empresas, que as pessoas querem hypar ali, o influenciador ele quer mostrar para você, ele quer te induzir a alguma coisa, e aqui eu não vou fazer isso, eu vou ser sempre sincero, mostrando o que de fato você precisa cuidar. Receber dividendos mensais é bacana, mas se você fizer um planejamento, não é necessário. Você pode ter esses REITs ou alguns deles que distribuem mensalmente, mas você pode fazer um mix com empresas pagadoras, e aí você pode ter empresas, mesmo que paguem no mesmo mês e não paguem no outro mês. Se você fizer um equilíbrio entre recebimentos e fizer uma projeção para frente, no ano, como eu falei que os americanos fazem, eles medem o quanto eles ganham anualmente. Se você fizer isso, você vai começar a mudar a sua cabeça, você vai começar a valorizar mais o seu dinheiro e vai pensar menos em consumo e mais em investimento, em construção de patrimônio. Basicamente isso. Resumindo, falamos sobre o Realty Income, ótimo pagador de dividendos de varejo. Falamos sobre o SL Green, um pouco mais arriscado, tem escritórios em Manhattan. E falamos sobre o Stag Industrial, um REIT industrial que também paga dividendos mensais. E aí a gente tem diversas outras empresas boas pagadoras. Johnson Johnson paga dividendos crescentes há mais de 60 anos. A gente tem a Coca-Cola pagando há mais de 50 anos dividendos crescentes. A gente tem o McDonald's distribuindo dividendos crescentes aí há mais de 20 anos. A gente tem Chevron também se tornando uma grande pagadora de dividendos, aí distribuindo dividendos crescentes aí há mais de 20 anos. Então são empresas boas que vocês podem dar uma olhada e, claro, adaptar para o perfil de cada um. Lembrando que investir no Brasil traz muito risco, mas a parte, quando a gente fala de renda variável, mas a parte de renda fixa no Brasil dá para a gente construir carteira sim e dá para equilibrar bastante risco. E aí a renda variável a gente vai para o exterior, aí a gente estoura, a gente ganha em dólar, tanto dividendos como valorização.
e é bacana para cada um de vocês. E se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, você é maluco, então se inscreve aqui embaixo. Ative as notificações, toda semana a gente traz conteúdos voltados para investimentos em moeda forte, que a gente constrói uma carteira de fato forte para vocês, te mostra como fazer isso, tá bom? Um grande abraço, eu vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para você continuar olhando para essa carinha aqui. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.